As pessoas me perguntam como é que eu consigo falar sozinha. Na verdade, eu não tô falando sozinha, eu tô conversando contigo que está aí assistindo esse vídeo. Mas quando eu tô gravando, eu estou sim falando sozinha. Mas aí eu penso assim, poxa, mas eu não sei vocês, mas eu passo o dia inteiro conversando sozinha. É normal pra mim, não é pra vocês? Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Aonde está a tua confiança? Em quem que tu tem confiado? Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para vocês que nós temos duas opções de confiança. Ou a gente confia em Deus, ou a gente confia na carne. Mas calma aí, não estou falando da Friboi. Foi péssimo essa. Tá, esquece. Vamos de novo. Mas como assim, Marcela, confiar em carne? Pois bem, em toda a Bíblia nós vamos ler os profetas falando, depois os discípulos falando, salmistas falando a respeito de não confiarmos, não depositarmos a nossa confiança naquilo que é da carne, naquilo que é passageiro e naquilo que é dessa terra, naquilo que muitas vezes as mãos humanas fabricam, naquilo que a gente está vendo e que aparentemente é algo bem legal da gente confiar, quando na verdade é cilada, Bino, te afasta. Né? Então, nem sempre aquilo que aparentemente é algo interessante, importante e legal da gente confiar, necessariamente vai ser aquilo que realmente deveríamos ter confiado ou naquela pessoa que deveríamos ter confiado. Então, o que acontece? Lá em Salmos, Davi vai falar para nós, vai nos dar uma dica e vai dizer que algumas pessoas confiam em carros, outras em cavalos, mas nós cristãos, devemos, e seria o ideal, depositarmos a nossa confiança em Deus. Depois, lá em Isaías vai falar ao povo de Israel, pois Deus havia dado a Isaías essa missão dele conversar com o povo e dizer, por favor, parem de depositar a confiança de vocês naquilo que o Egito pode oferecer, nos cavalos, nas quantidades de cavalos que eles têm, nos próprios egípcios. Eles não são deuses, eles são homens. Então Isaías estava advertindo ali ao povo a não confiarem naquilo que o Egito poderia proporcionar ou oferecer. E mais ainda, Isaías também advertia aquele povo a não acreditarem, crerem e depositarem a sua esperança em ídolos feitos por mãos humanas. Convertei-vos, pois, ao filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata ou os seus ídolos de ouro que as vossas mãos fabricaram para pecares. Então Isaías estava instruindo aquele povo e dizendo, por favor, não depositem a fé e a esperança de vocês em ídolos feitos por mãos humanas. Depois, mais lá pra frente da Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, Paulo, ele também fala sobre isso e ele vai dizer, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então a gente viu aí que durante toda a Bíblia, fora outras pessoas que também falaram sobre isso, de que nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, daquilo que vem do Espírito, daquilo que Deus nos proporciona, e não daquilo que mãos humanas fabricam, ou aquilo que a gente acha que pode fazer, quando na verdade a gente não pode fazer porcaria nenhuma. E por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque esses tempos eu estava conversando com a minha cunhada e eu estava falando com ela justamente sobre limitarmos o poder de Deus, sobre colocarmos Deus no mesmo patamar, no mesmo pacote que nós. Porque muitas vezes nós queremos confiar na força do nosso braço, queremos confiar na nossa influência porque conhecemos fulano, beltrano, porque temos isso ou aquilo outro e achamos que aquilo que nós temos ou o que somos vai nos proporcionar as bênçãos que nós precisamos. E aí a gente não quer colocar Deus nas circunstâncias
ou a gente acaba limitando o poder e o fazer de Deus nas nossas vidas. E aí a gente começa a se questionar: ai, como é que isso vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Ai, como que podia acontecer? Mas eu quero tanto isso. Ai, mas eu queria uma porta aberta, eu queria uma bênção, e será que isso pode acontecer? Não, então é melhor Deus não se envolver com isso, e eu vou falar com fulano, beltrano, ciclano, e vou usar a minha influência ou o meu conhecimento, taratã, para poder abrir essa porta na minha vida, ou para que algumas coisas andem, porque Deus, afinal de contas, às vezes é muito demorado e eu não quero esperar. Então a gente acaba usando a força do nosso próprio braço e lá na frente a gente se estrepa, né? Lá na frente acontece alguma coisa e a gente pensa: deveria ter confiado em Deus, deveria ter entregue a minha situação, o meu problema, minhas circunstâncias nas mãos dele e ter deixado que com o poder e com a graça e com a misericórdia dele, ele pudesse realizar isso na minha vida ou não. Então às vezes a gente pega Deus, que é todo poderoso, e resolve colocar ele no mesmo pacote que o nosso réis mortais, não é mesmo? Então, eu quero te convidar neste momento a colocar, a depositar a tua fé, a tua esperança nele. Porque afinal de contas, quantas e quantas vezes tu já confiou em pessoas e elas te decepcionaram? Quantas vezes a gente criou amuletos, criou situações, criou ídolos, fez ídolos nas nossas vidas. A gente olha para as pessoas e pensa: nossa, aquela pessoa é demais, ela é muito influente, então eu vou conversar com ela, vou endeusar ela, vou me aproximar dela. Quantas vezes a gente fez isso e quantas vezes a gente se deu mal por causa disso? Então, com tudo isso, eu quero pedir para vocês não confiarem, não acreditarem naquilo que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos, eles são muito enganosos. Então, às vezes a gente olha para uma situação e pensa: nossa, só a única pessoa que pode resolver meu problema é a fulana. A única coisa que pode resolver meu problema é eu acender uma vela para tal santo. Cara, esquece isso. Abre mão de tudo isso. Lança fora tudo isso. Toda a confiança em mãos humanas. Tudo aquilo que foi criado pelos humanos, por nós humanos. Todas as relações que a gente estabelece. E eu não tô falando que vocês não podem confiar nas pessoas, a gente pode sim, né, confiar, mas o que a gente tem que entender e o que a gente tem que estar muito ciente no nosso entendimento é que as pessoas, elas falham, elas erram, elas vão nos decepcionar. Então a gente, como ser humano, a gente tá suscetível a erros, sim, só que Deus não. Deus é perfeito, Ele não falha e Ele não nos decepciona. Então, se vocês puderem confiar, confiem apenas em Deus. Pare de depositar a tua confiança em algo que pode te decepcionar. Um carro pode te deixar na mão, um amigo pode te deixar na mão, um ídolo pode te deixar na mão. Mas Deus, Ele jamais vai te deixar na mão. Pra gente finalizar, eu gostaria de compartilhar contigo alguns versículos que se encontram lá em Jeremias, no capítulo 17, do 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, mas faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estendem as suas raízes para os ribeiros e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então que a gente possa guardar esses versículos muito bem no nosso coração e que a gente possa de fato confiar e que a gente deposite a nossa confiança não em carne, mas sim no Espírito. Um beijo pra ti que assistiu esse vídeo até aqui. Se tu assistiu até aqui, então curte, compartilha, comenta, se inscreve, faz tudo aquilo que vocês sabem que precisam fazer, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima!